Olá a todos. Nesta sessão vamos trabalhar os alinhamentos e flutuações. Para isso, vamos partir de um projeto inteiramente novo, com a folha de estilos limpa e com o nosso index HTML também limpo. Vamos começar por construir 3 blocos de uma classe que iremos definir, chamada bloco. Cada bloco vai ter um H1 que tem um lorem de 3 e um P onde vamos definir um lorem de 30. Vamos repetir este mesmo bloco 3 vezes. Ok? Podemos visualizar e verificamos que pelo alinhamento e flutuação inicial que estão definidos, por defeito, cada um dos blocos aparece imediatamente um após o outro. Vamos considerar que vamos querer que, em vez de eles virem em linha, que apareçam em coluna, que tenhamos um primeiro bloco, depois um segundo bloco central e o bloco da direita exatamente com os mesmos conteúdos. Para isso, vamos aceder ao nosso ficheiro de estilos e vamos configurar a nossa classe bloco. Ok? Então, se queremos que os nossos 3 blocos fiquem posicionados ao lado uns dos outros, vamos começar por dizer que a largura que eles vão ocupar será 33,3% daquilo que é a largura disponível da página. A vírgula aqui é o ponto. 33,3% da largura disponível da página. Ora, só com esta informação, aquilo que nós vamos visualizar é o seguinte. Nós temos cada bloco a ocupar 33,3% da página, mas continuam a aparecer um após o outro. Então, o próximo passo é dizermos que este bloco vai ter um float de left. Ou seja, vamos dizer que cada bloco vai ficar encostado à esquerda daquilo que é o espaço disponível que nós temos. Se formos visualizar agora o nosso conteúdo, aquilo que nós temos é cada um dos 3 blocos apresentados lado a lado. Resolvemos a primeira parte deste processo. Considerando que, normalmente, associado aos blocos, existe um conjunto de formatações que nós queremos dar, vamos continuar na nossa definição dos nossos blocos e vamos dizer que, para além destas 2 premissas que já tínhamos definido, vamos dizer que queremos que os blocos tenham um border de, vamos considerar aqui um pixel, como costumamos usar solid, e vamos dizer que em termos de cor vamos usar aqui um cinza escuro cardinal CCC, ok? E vamos, para além disto, vamos definir também, antes disso vamos ver o efeito
desta aplicação e temos aqui um problema. É que deixamos, os 3 blocos deixaram de ocupar o espaço e um deles passou para a linha seguinte. Esse problema seria ainda mais evidente se nós, para além desta questão do border que utilizamos, utilizássemos também um padding. Se nós utilizarmos aqui um padding no bloco de 10 pixels, ok, e portanto, que obviamente nós não devemos ter os conteúdos encostados exatamente como costuma dizer aqui, a morder o traço da border. Portanto, adicionamos aqui os 10 pixels de padding para fazer uma separação entre o contorno, border do elemento e o seu conteúdo. Vamos fazer a atualização, ok, e continuamos a ter o mesmo problema. Portanto, queríamos ter 3 blocos ao lado uns dos outros, mas este terceiro bloco aparece aqui e aparece aqui por uma razão muito simples. É que ele não cabe no espaço que lhe está aqui disponível. Bom, então precisamos de resolver esta questão. E para resolver esta questão, nós vamos ter que especificar a nível do CSS que o tamanho da caixa sobre o qual é aplicado o width, a largura, não é aquilo que por defeito está definido, ou seja, o seu conteúdo, mas sim a própria border da caixa. Ok? E, portanto, dessa forma, que é feito aplicando um box sizing, e nós vamos dizer que o box sizing, ou seja, qual é o tamanho da caixa que nós vamos considerar. Nós podemos, normalmente por defeito, está definido que é o conteúdo, ou seja, os 33% são aplicados só sobre o conteúdo. Okay? Neste caso, eu posso dizer que o box sizing não é só o conteúdo, mas é também o padding que está incorporado e é também o border que está incorporado nesse elemento. Então, eu vou dizer que é o border box, que é o box sizing. E ao dizer que é o border box, que é o box sizing, aquilo que nós vamos obter é o seguinte: os elementos passam a estar todos incluídos na mesma coluna. Ok? Ou seja, aquilo que estava a ser considerado 33% era o espaço que via desde esta situação, ou seja, o próprio conteúdo, e obviamente, além do conteúdo no elemento, nós temos também o seu padding e o seu border. E a partir do momento que colocamos um border, o border faz com que haja mais um pixel à esquerda, mais um pixel aqui ao centro, mais um pixel aqui ao centro e mais outro pixel. E estes 4 pixels eram superiores ao 0,1% que sobra dos 33,3% somados 3 vezes. Por isso é que o terceiro elemento, a partir do momento que nós fizemos essa definição, deixou de caber no espaço disponível. Portanto, a solução para este tipo de problemas está em dizer que o meu bloco, aquilo que é a unidade de medida para o meu bloco, é a caixa completa e não só o conteúdo. Posto isto, vamos avançar e vamos querer construir uma segunda estrutura abaixo destas 3 colunas. Imaginando que estas 3 colunas pertenciam a um cabeçalho num site, por exemplo, eu posso querer a seguir ter uma estrutura completamente diferente desta. Para isso, há a necessidade de, no fundo, reiniciar tudo aquilo que são os alinhamentos e os posicionamentos. Ora, para isso, aquilo que normalmente se faz é construir uma classe de reiniciar e incorporar uma div
que possa, no fundo, ter como única função o posicionar os elementos daquilo que é a sua posição original. Normalmente, aquilo que nós fazemos é construir e ainda normalmente é definido logo na parte inicial uma CLR, uma classe CLR. CLR é uma abreviatura de Clear. Há quem use também o Clear de inglês, limpar, reiniciar. E portanto, este estilo, a única coisa que vai fazer é aplicar uma primitiva que é o clear both, limpar ambos. Portanto, e isto o que faz é limpa tudo aquilo que todos os posicionamentos e os alinhamentos, portanto, cria both ambos, que significa alinhamentos e posicionamentos que tenham sido definidos anteriormente, ok? Portanto, nesta primitiva. Então, no HTML, depois destes 3 blocos, eu vou criar um div, ok? Cuja classe será o CLR, que acabamos de definir. Ora, este div por si só não tem nenhum tipo de conteúdo, a sua única função aqui no meu HTML é, no fundo, reiniciar tudo o que são alinhamentos e posicionamentos. Se verificarmos e atualizarmos a página, não há qualquer diferença em relação àquilo que era o resultado inicial.